Professor, antes era o Ministério do Turismo, agora o Ministério do Turismo com a Embratur. E depois do Ministério do Turismo, da Embratur, certamente virão outras demandas para o União Brasil justificar a não entrega de todos os votos que o governo espera receber no plenário e aumentar o seu espaço na esplanada dos ministérios. Nunca é demais lembrar que União Brasil é resultado recente da fusão do PSL com o Democratas. Não é? Inimaginável, se bem que nada é inimaginável, né, na política brasileira, mas difícil imaginar, né, professor, o PSL ou o Democratas solteiros fazendo parte do governo Lula, mas juntos, sim. Mas é importante lembrar qual é a raiz do partido. Isso pode, em tese, justificar tanta dificuldade para fazer a coisa andar. Professor, bom dia e boa quinta-feira para o senhor. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Uma ótima quinta-feira para nós. Eu acho a questão que você colocou fundamental, né? No Brasil, partido mesmo, no sentido clássico, daqueles estudos que nós lemos lá desde o Maurice Duverger, os grandes trabalhos sobre história, sobre partidos políticos, como é que se organizam. É difícil dizer, né? Nós tínhamos partidos políticos em certo momento na nossa história. Na Primeira República, chamada República Velha, tinha o Partido Republicano Paulista. Ele pensava assim, tinha o Partido Republicano Mineiro. Pensava assim, tinha o partido importantíssimo republicano rio-grandense, que eram os três principais partidos republicanos, que eram regionais, não havia partidos nacionais na Primeira República. Depois, saltando um pouco de 45 a 65, aí sim nós tivemos partidos mesmo. Pena que foi o ato institucional número 2, uma das piores coisas do regime, uma das piores, não a pior, porque nós tínhamos partidos claros, o PTB, não é esse PTB de hoje, varguista era o PTB e a gente sabia o que pensava, o PSD não esse de hoje, o antigo, nós sabíamos o que pensava, o clássico da Lúcia Hipólito, recentemente falecida, o grande trabalho dela foi sobre o PSD, Raposas e Reformistas, e nós sabíamos o que pensava o UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido de viés liberal, e sabíamos o que pensava, assim como outros partidos menores, Partido Libertador, que era parlamentarista, com Raul Pila, Democrata Cristão, com o Franco Montoro, etc. E eram partidos que estavam se consolidando, né? Tanto que hoje a gente usa até a expressão, você parece um udenista, quer dizer, ficou aquela memória histórica, a expressão chapa branca vem da UDN, né, que eram os carros oficiais que antigamente tem chapa branca e tal. Tudo isso nós perdemos, ficamos com a Arena e MDB, que eram partidos artificiais, criados pelo regime, aí veio a redemocratização. Em 85 partidos tínhamos, né? Aí, um pouco mais à frente, foi permitida a liberação geral e aí passamos a ter 3 dúzias. E a grande questão é que dessas 3 dúzias, você pode achar como partidos, em termos de organização e ideologia, 2, 3... 4, se tanto, sendo muito otimista, ou seja, cerca de 10% dos partidos que têm registro no Brasil. Então, permite situações como essas esdrúxulas, ou seja, o PSL, que era nada, que tinha um parlamentar e passou a ter teve a votação extraordinária na eleição em 2018, graças ao Jair Bolsonaro, filiado então ao partido, né? E o DEM, que foi emagrecendo, que era o antigo partido da Frente Liberal, que em certa época foi muito importante, né? Especialmente, por exemplo, nos governos Fernando Henrique, teve a vice-presidência da República por 2 vezes com o Marco Maciel, melhor dizendo, tirar o S, com o Marco Maciel. Então, agora fica essa situação. O governo demorou muito para resolver essa questão. Convenhamos que o Ministério do Turismo não é nenhuma Brastemp, né? Mas era para acomodar o partido e achando que dessa forma poderia garantir os votos no parlamento. Em suma e concluindo, eu não acho nenhum problema os partidos terem ministérios e com isso votar com o governo no Congresso Nacional. Isso não é imoral no presidencialismo que vivemos. É imoral os atos possíveis de corrupção que possam cometer. Aí você tem instrumentos, tem a Controladoria Geral da União, tem a Advocacia Geral da União, tem o Tribunal de Contas da União, que faz um excelente trabalho, tem nós, a imprensa, que é fundamental, é um quarto poder no Brasil e ela mostrou quão importante foi, especialmente no último quadriênio presidencial. Então, o que vai ocorrer que é um passo do governo para começar a construir uma base relativamente consolidada, mas precisa dar passos maiores, né, para que nos segundos, agora nesse segundo
semestre possa enfrentar bem o orçamento, né, que é uma questão central, e questões ainda no campo econômico para possibilitar catapultar o desenvolvimento econômico brasileiro, que ainda é muito baixo. Nós vamos ter 2,1, 2,2 provavelmente esse ano. Eu acho que o ano que vem, ao contrário das previsões, por sinal eles não acertam uma previsão, com todo respeito aos economistas, hein? O que eles falam em janeiro ocorre o oposto em dezembro. Eu prefiro ler horóscopo. Então, a coisa toda, para dar um apanhado geral nisso, é que o governo está começando agora a entender como que se faz política. Não é política, não é dando que se recebe, como dizia o Roberto Cardoso Alves, mas é dando e recebendo apoio político e evitando, evidentemente, atos indevidos, antirrepublicanos feitos nos ministérios. É um bom passo. Agora, essa novela demorou, hein? Que parecia que era um protagonista de primeiro nível. Era uma senhora conhecida através do marido, né? E um político, desculpe, mas o senhor Celso Sabino, eu conheci recentemente pelo noticiário, que também não tem expressão no Congresso Nacional.